Começando uma nova série, 12 lições sobre Dorcas ou Tabita. Primeira lição, o milagre está mais perto do que você imagina. Dorcas, ela morreu na cidade de Jope e o apóstolo Pedro estava em Lida. Ambas cidades são vizinhas, estão perto uma da outra. E por que o milagre está mais perto? Quem ia ser usado por Deus para ressuscitar Dorcas era o apóstolo Pedro. O milagre estava ali, do lado dela, pertinho dela. Quantas vezes nós achamos que temos sonhos inalcançáveis, inatingíveis? Agora esse sonho não vai mais se realizar. Eu desde criança, desde os 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, o meu sonho era conhecer o Egito. Quando veio a pandemia, eu pensei, agora já era. Nunca mais na minha vida eu vou conhecer o Egito. Em junho do ano passado, em 2023, eu fui para o Egito e realizei o meu sonho. Algo que para mim era inatingível em muitos fatores, inclusive financeiro, em muitos fatores. E o Senhor contemplou esse sonho, esse desejo do meu coração. O Salmos 37, no versículo 4, diz o seguinte: deleita-te no Senhor, o teu Deus, e Ele satisfará os desejos, os sonhos do teu coração. Você tem algum sonho? Não desista. Lembra daquela charge? Eu não sei se você já viu aquela charge do minerador, que ele vai lá com a picareta dentro da caverna, até que ele cansa. Ah, meu Deus, eu não vou achar pedra preciosa. Bate, 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 até que ele desiste. E aí quando você vê o desenho da charge, faltava só um filetinho de terra para ele encontrar as pedras preciosas. Você não sabe se falta só um filetinho para o milagre romper na sua vida. Não desista, o milagre está pertinho de você. Lição número 2 sobre Dorcas ou Tabita. Não é porque morreu que você já tem que enterrar. Bom, primeiro você precisa entender que isso é um sentido conotativo, não denotativo. É um sentido figurado. Veja, Dorcas veio a falecer e as pessoas que estão ali ao redor dela, não vão começar a se movimentar para preparar o funeral. Por quê? Porque elas acreditavam que ainda poderia acontecer algo sobrenatural. Elas acreditavam que ainda poderia acontecer um milagre. Eu não sei se hoje você tem um filho que está na devassidão, que está completamente perdido. Deus vai honrar suas orações, continua orando por ele. Não tenha como morto aquilo que é matéria-prima para Deus trabalhar. Deus pode fazer acontecer o sobrenatural. Muitas vezes nós achamos que algo não tem mais jeito e queremos até desistir de orar. O Senhor fala para você hoje, continua, eu vou honrar o teu clamor, eu vou honrar as tuas orações, eu vou entrar ressuscitando aquilo que todo mundo olha e falou, tá morto, não tem mais jeito. Lembram de Rispa? Rispa, ela foi amante do rei Saul e ela tem os filhos dela ali e eles são mortos e os corpos deles ficam à mostra, ficam à vista, sabe? E ela começa a proteger os corpos dos filhos dos abutres. E ela pega um pano e ela começa a sacudir para espantar as aves. Tá morto, mas é meu. Tá morto, mas é meu. Ninguém vai pôr a mão. Pode estar morto para os homens, mas é de Deus. Continua suas orações. O Senhor é poderoso para fazer ressuscitar o que não tem mais jeito. A palavra diz que até um tronco de árvore, se ele for cortado até o talo, Deus pode fazer surgir um renovo. Lição número 3 sobre Dorcas. Seja cheia de boas obras e não de palavras. Bem, eu costumo dizer que falar até papagaio fala. Quantas pessoas estão cheias de promessas? Olha, conta comigo se precisar. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, eu vou te ajudar. Mas na hora de fazer, nada acontece. Veja que Dorcas não era uma pessoa que falava e não fazia, muito pelo contrário. Ela era cheia de boas obras. Ela atuava não somente no campo espiritual, ela atuava ali no campo social. Por quê? Porque fé e obras precisam andar juntas. Quantas pessoas, vou dar um exemplo, a pessoa tem carro e aí ela vai pro culto, e aí é um dia chuvoso, ela vê uma família toda ali de guarda-chuva, pegando chuva, mas ela não é capaz de dar carona. Às vezes a pessoa mora até perto dela, até no caminho dela, mas ela não é capaz de dar carona.
Em contrapartida, tem aqueles também que fazem muitas obras, mas não têm vida de santidade, não anda como Cristo andou, e acham que por fazerem muitas boas obras serão salvos. Não serão. Fé e obra andam juntas. Essa lição número 3 é exatamente para nos chamar a atenção, para sairmos do campo do falar e entrarmos no campo do fazer. Dorcas, ela fazia, as obras chegavam na frente dela. Prova disso, quando o apóstolo Pedro vai chegar ali em Jope, antes dele se deparar com o corpo de Dorcas, as viúvas apresentam as roupas que ela fazia. Ou seja, as obras dela chegam na frente dela. O seu testemunho em Cristo precisa chegar na tua frente, anteceder você. Você tem falado muito e feito pouco? Lição número 4 sobre Dorcas. Tarde demais para chamar os homens, mas não é tarde para chamar a Deus. Não adiantava mais chamar um médico para Dorcas, adianta? A mulher já veio a falecer, então um médico não adianta mais. Tem coisas que é só Deus. Tem coisas, tem situações que você vai passar, situações de angústia, situações de tristeza, que não adianta chamar o pastor, não adianta chamar o psicólogo. O remédio que o psiquiatra receitou não vai adiantar, os amigos não vão adiantar, a família. Tem situações que é só o Deus Todo-Poderoso. Existem, às vezes, profundidade de trevas que nós passamos, e todos passamos. Cedo ou tarde todo mundo passa. Existem, às vezes, situações de trevas que só a luz de Deus pode entrar, só Deus pode libertar, só Deus pode operar o sobrenatural. Você já viu pessoas que têm uma situação assim terrível, tentou suicídio várias vezes, até que Deus entra na história daquela pessoa e aquela pessoa é transformada. Então agora não adianta mais chamar um médico para vir cuidar de Dorcas, mas Deus vai entrar e vai agir através ali do apóstolo Pedro. Mas deixa eu te falar algo muito importante. Faça com que o Senhor seja a sua primícia. Não espere para buscar a Deus quando não tiver mais jeito. Ah, mas você não disse que Ele pode fazer o sobrenatural? Sim, Ele pode. Mas o Senhor, Ele quer ser a sua primícia. Ele quer que você busque a Ele antes de assinar um contrato. Ele quer que você busque a Ele antes de se afundar em medicação. Ele quer que você busque a Ele antes de entrar num casamento. Coloca o Senhor como primícia. Salmos 37, versículo 5. Entrega a sua vida ao Senhor. Entrega seus caminhos a Ele. Confia nele. E então, o mais Ele fará. Lição número 5 sobre Dorcas. Termine o que você começou. O apóstolo Pedro, ele vai chegar lá na casa ali de Dorcas e as viúvas vão mostrar ali, vão começar a mostrar, elas estão chorando, elas estão angustiadas que Dorcas morreu e elas vão começar a mostrar as vestes, as roupas que Dorcas fazia para elas. Entenda, elas não vão mostrar retalhos, elas não vão mostrar pedaços de pano, não, elas vão mostrar vestes. A palavra vestes na Bíblia tem a ver com autoridade, tem a ver com dignidade. Dorcas provavelmente deve ter inaugurado esse ministério assistencial às viúvas, porque ela vai ajudar aquelas mulheres e as vestes vai mostrar que ela trazia dignidade para aquelas mulheres. Ela não deixava nenhuma das viúvas sem dignidade, mas entenda, ela terminava o que começava. Você tem terminado o que você tem começado? A palavra vai dizer que é melhor terminar a carreira em Cristo do que começar. Quantas pessoas começam? Você já viu aquelas corridas, aquelas corridas que passam no final do ano, São Silvestre? A hora que dá a largada, você já viu a quantidade de pessoas que saem correndo? E tem pessoas que saem correndo até com penduricalhos, com fantasias, carregando várias coisas. Bom, elas não vão permanecer. Prova disso é que chega no final pouquíssimos. São poucos que conseguem completar aquela maratona. O Senhor está chamando você hoje para terminar o que você começou. Se foi um curso que você parou na metade, vai e termina ele. É um casamento que está difícil o ajuste?
insista no teu casamento. É um cargo de liderança que o Senhor te confiou, exerça com excelência. Termine o que Deus tem colocado na tua vida para fazer. Como o Senhor falou para Daniel, no último capítulo do livro de Daniel, no último versículo. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Lição número 6 sobre Dorcas. Suas obras devem chegar na sua frente, devem chegar antes de você. E já falei nos vídeos anteriores, você já está sabendo que as mulheres apresentaram as obras delas, as vestes que ela fazia, apresentaram para o apóstolo Pedro, antes mesmo do apóstolo Pedro chegar até o corpo de Dorcas. Você já ouviu isso nos outros vídeos. Bem, é sobre isso que eu quero falar. As suas obras têm chegado na sua frente? Tem muitas pessoas que se dizem servas do Deus Altíssimo, mas ao invés de dar testemunho, dão testemunho. Tem uma conduta duvidosa, vergonhosa. Você lembra de Ruth? Ruth, ela vai embora para Belém com Noemi. E ali Boaz está olhando para ela, ela está no campo de Boaz colhendo. E Boaz, ele fala, bem sei tudo que você tem feito a sua sogra. Me contaram, eu tenho observado. Boaz observou Ruth, ele sabia do testemunho dela, da benevolência que ela teve para com Noemi. Lembra de Josué? A Bíblia vai falar que a boa reputação, a fama de Josué percorria todas as cidades em volta, ali por onde Israel passava. As obras chegavam na frente, os feitos de Deus chegavam na frente. O que você tem feito tem chegado antes de você? Você tem dado bom testemunho? Porque de verdade não adianta você inventar e fazer uma obra social só para tirar selfie. Obra social não é para tirar selfie. Obra social não é para você se vangloriar e bater no peito. Olha, fui eu que evangelizei. Fui eu que fiz. Olha, aquela pessoa ali, ela só se batizou por minha causa. Oh, meu bem, ela se batizou por causa do Espírito Santo. Deus te usou para ministrar a ela, mas ela se batizou por causa do Espírito Santo. Você joga semente, mas é outro que rega e é somente Deus quem dá o crescimento. Deixa as suas obras chegarem na sua frente, mas faça boas obras. Lição número 7 sobre Dorcas. Morreu cumprindo o seu chamado. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok, tinha um comentário, eram falando dos cristãos e tinha um comentário de uma pessoa que dizia assim, ai, eu sou pastor, mas hoje eu sou desigrejado. Bom, se nós formos olhar com afinco para a palavra de Deus, o chamado que o Senhor tem para a nossa vida não tem liberalidade para aposentadoria. Não tem liberalidade para você se tornar um desigrejado. Quando o Senhor te chama, Ele espera que você coloque verdadeiramente a mão no arado e não retroceda, e não volte para trás. Por quê? Você faz a obra, você cumpre o teu chamado por causa do Senhor e não por causa das pessoas. Você precisa estar ali em comunhão com os irmãos, congregando por causa da palavra, por causa do Senhor. Você entra na igreja por causa de Deus e não das pessoas. Se for por causa das pessoas, você realmente não vai ficar em lugar nenhum. Eu falei em vídeos anteriores que começar é muito fácil. Quantas pessoas começam algo, mas não vão até o fim. O Senhor, Ele quer que você vá até o fim, assim como foi Dorcas. Dorcas, ela veio a falecer fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, cumprindo o chamado dela, executando a obra do Senhor. O Senhor quer que você vá até o fim. O apóstolo Paulo, ele só pôde dizer, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, porque ele foi até o final. E você? Será que quando chegar a tua senha, você vai estar ativo, cumprindo o teu chamado? 8ª lição sobre Dorcas, cheia de fé e cheia de obras. Percebam que são duas coisas diferentes. Ela fazia muitas obras sociais, provavelmente ali, quando ela fazia aquelas vestes para as viúvas,
Talvez ela tenha sido a primeira mulher a inaugurar ali um ministério assistencial para aquelas viúvas. Então, nós sabemos que ela fazia obras, mas ela também era uma mulher cheia de fé, fé em Jesus Cristo. Existem muitas religiões que elas acham que por fazer muitas obras sociais serão salvas. Não serão. A fé só existe em Jesus Cristo, é isso que diz a palavra de Deus. Nós cremos em Jesus, nós temos fé em Jesus, nós confessamos Jesus e aí nós somos salvos. Perceba que é o contrário. Você não faz obra para você ser salvo, mas porque você já está salvo em Cristo Jesus, nasce um ardente desejo no teu coração de fazer a obra de Deus. E Tiago, no capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim que a fé sem obras é morta. Então as duas coisas elas andam juntas. Você precisa ter as duas coisas, você precisa ter fé e você precisa fazer a obra. É uma tremenda hipocrisia você ver alguém passando necessidade, você é uma pessoa cheia de fé em Jesus Cristo e você olha para a pessoa, ai, olha, que Deus te abençoe, sendo que você poderia ajudar. Perceba, Deus não se agrada desse tipo de hipocrisia. Ao mesmo tempo, também não adianta você ter uma vida cheia de pecados, uma vida mergulhada na promiscuidade. Ah, mas você entrega comida para os moradores de rua, você leva roupas para as crianças no orfanato, mas a sua vida é de qualquer jeito. As obras não vão expiar os seus pecados, elas não vão te salvar. Seja como Dorcas. Dorcas tinha as duas coisas, a fé em Cristo Jesus e as obras de Deus que ela fazia com afinco, com amor. Nona lição sobre Dorcas. As lutas elevam o seu nível espiritual. À medida que você vai guerreando no reino espiritual, as lutas vão se intensificando, é verdade. Aliás, parece que os demônios ficam mais fortes, né? Você fala, uau, mas que luta é essa? Como é que é isso? Como é que está acontecendo isso? Veja, você vai aumentando de nível. Os demônios ficam mais fortes porque mudam a patente, mas a sua patente também muda. Você vai avançando no reino do Espírito. O Espírito Santo vai te dando mais força, maior graça, vai te revestindo mais. Então você aumenta de nível espiritual. Então, você pode tirar essa palavra profética dessa passagem, que a Dorcas vai para um lugar mais alto, por um outro nível. E talvez você esteja que nem ela agora. Tá numa situação ali que parece que você tá morto, você não tem mais o que fazer. Como é que você vai ganhar agora? Talvez você esteja numa situação assim. Eu quero te encorajar a ficar firme. Porque o Senhor, Ele está permitindo batalhas maiores, mas também Ele está permitindo que você seja mais revestido de poder ainda do que nunca. Então, com Dorcas foi assim e assim na nossa vida também. Não fique amedrontado, não fique pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Quando você compara as suas lutas de hoje, não parece que elas são mais intensas que as lutas do passado? Mas se você chegou até aqui, você venceu as lutas do passado, não é verdade? Quem garante que você não vai vencer essa também? Se você está com o Senhor, maior é aquele que está com você do que os demônios que estão tentando te assolar. Você vai vencer mais essa batalha. O quarto alto vai apontar para novos níveis no reino do Espírito. Lição número 10 sobre Dorcas. Não tem mais o que fazer embaixo? Então leva para cima. Eu falei no vídeo anterior que Dorcas vem a falecer e ela é colocada num quarto alto. Nesse vídeo eu quero te dar um outro prisma. Sabe quando você já tomou todas as atitudes humanas que você deveria? Vamos supor, se é uma questão de enfermidade, você já foi em tudo quanto é médico e não sabe mais o que fazer. Ou é uma questão jurídica, você já procurou advogado e já fez de tudo, já separou documentação e nada resolveu. Quando eu falo neste vídeo, sai de baixo e vai lá para cima, significa subir de joelhos. Como subir de joelhos? Subir aos céus, subir à presença de Deus através dos seus joelhos. Isso é levar para cima. Nós temos uma mania, eu digo até meio do povo brasileiro, de deixar para a última hora. Às vezes fazemos isso com oração também.
Procuramos todos os recursos humanos possíveis e inimagináveis, mas nos esquecemos do principal, de subir na presença do Senhor através da nossa oração, através do nosso clamor. Tem coisas que não tem mais jeito, humanamente falando, na parte de baixo, no andar de baixo, não tem mais jeito. Então você tem que subir até a presença do Senhor, através do teu clamor, através da tua oração e entregar para Ele. Eu falei da Sunamita no vídeo anterior e ela fez isso. O filho também está morto. Então ela leva para o quarto do profeta, ela põe o menino na cama do profeta e ela vai procurar o profeta. E o profeta Eliseu também vai operar um grande milagre e vai ressuscitar o menino. Então, tem coisas que não tá mais acontecendo, não tem mais jeito. Leva para o andar de cima através do seu clamor, da tua oração, do teu jejum, da tua consagração e da sua adoração. Muitas vezes o teu sofrimento pode se tornar em adoração. Abraão não imaginava que um instrumento de adoração a Deus seria um cutelo na mão dele. Lição número 11 sobre Dorcas. Você sempre tem algo para oferecer. Às vezes muitas pessoas pensam, eu não posso dar oferta porque eu não tenho recursos financeiros, mas você tem a sua mão de obra, não tem? Veja, Dorcas, ela dava esmolas, então quando ela tinha recursos, ela entregava ali esmolas para os pobres, mas quando ela não tinha esmolas, ela costurava as roupas. Ela ajudava com a mão de obra dela e costurava as túnicas para dar de presente ali para aquelas viúvas. Eu já falei em vídeos anteriores, aquelas vestes traziam dignidade para as viúvas. Você sempre tem algo para oferecer. A verdade é que ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer e ninguém é tão rico que também não possa receber nada. Nós sempre podemos fazer algo no reino de Deus. Então, se você não tem a coragem, né, o chamado para ir para uma viagem missionária fisicamente, então você financia, né? Custeia ali a viagem de alguém, coloca recursos nas mãos de um missionário, mas se você não pode ir fisicamente, se você não pode custear a obra missionária, então ore. Seja um intercessor. Ore por aqueles que estão no campo, ore por aqueles que estão indo fazer a obra em outros lugares. Você sempre tem algo para oferecer, seja espiritualmente, seja materialmente, você sempre pode ajudar de alguma maneira. E Dorcas nos ensina isso com excelência. Lição número 12 sobre Dorcas, e essa é a última lição dessa série que nós fizemos. Esteja pronto para o inédito de Deus. Pela primeira vez entre os apóstolos de Cristo, nós vamos ver a ressurreição de alguém e vai ser Dorcas quem vai ressuscitar. Mas eu quero te convidar a acreditar no sobrenatural. Deus pode aparecer com um de repente sobre a sua vida hoje. Nós estamos em outubro, falta pouco para acabar o ano, e de repente o que não aconteceu o ano inteiro pode acontecer agora, já, amanhã, pode acontecer até o final do ano. Mas você precisa estar pronto e disponível para acreditar no sobrenatural de Deus. O Senhor, Ele pode fazer você hoje se mover de nova forma, em lugares diferentes. Ele pode fazer você viver o que você nunca viveu. Ele pode fazer você pisar num lugar que você nunca foi antes. Ele pode operar coisas grandiosas, mas você precisa continuar crendo. Dorcas vai viver algo inédito. Ela vai viver algo que nunca ninguém viveu. Ela vai literalmente viver novamente. Você precisa acreditar. Deus tem os seus de repente para todos nós. Só que nós precisamos continuar crendo. Lembra do povo no Egito? Mais de 400 anos aquele povo ali cativo no Egito. Quando o Senhor resolveu tirar eles do Egito, foi assim, ó. Houve um de repente, o mar vai se abrir e eles vão passar em terra seca. Creia no sobrenatural de Deus. Deus pode fazer você viver algo inédito hoje mesmo.